Olá, bem-vindas a mais um podcast Pode Se Priorizar. Eu sou a doutora Fernanda Balck, ginecologista e mastologista. E eu sou a Anaíse Stig, neurocientista e pesquisadora. E hoje o tema vai esclarecer muita mulher, né, Anaíse? Oh, Climatério, a transição que ninguém explicou. Porque o cérebro sente antes, o corpo avisa antes e a menopausa? A menopausa é só um pedaço no meio dessa história toda, tá bom? e Fernanda, existe uma confusão muito grande, né? Entre menopausa, climatério. Afinal de contas, vamos começar já esclarecendo essa parte. O climatério, ele vem antes da menopausa, a perimenopausa está dentro do climatério. Como que a gente pode organizar tudo isso e o que as mulheres precisam entender primeiro? Existem várias definições e ainda a literatura ela não fica bem clara no que é transição menopausal, o que é climatério. Então, assim, para ficar bem básico, né? Primeiro, menopausa é 12 meses da mulher sem menstruar, é uma data. E aí ela vai entender, entrou na menopausa com que idade? Então, é uma data retroativa. Então, ano passado, fazendo um ano hoje, que eu não menstruo nenhuma vez, então eu sei que eu entrei na menopausa naquela data lá atrás, há um ano, tá? Então, menopausa é uma data. Já o climatério é toda a fase que acontece por anos antes da menopausa Uhum. e se estende pela menopausa. A menopausa aconteceu e o climatério ainda fica ali. Ah, ele ainda continua. É diferente de transição menopausal, que está muito em alta hoje em dia, que é o quê? Acontece 2 a 12 anos antes da Uhum. menopausa, são sintomas que vão vindo, alteração de fluxo, sono, né? Tudo aquilo que a gente vai falar ao longo dos podcasts. Mas aparece 2 a 12 anos antes e ela Uhum. termina a transição menopausal quando entra a menopausa. Ah, legal. Vocês aí em casa, o que vai ficar muito mais claro vocês precisam saber, transição menopausal acontece antes da menopausa e acontece anos antes, vai até a menopausa. Menopausa é uma data e após menopausa, aí fica muito mais claro para a mulherada, Legal. né? Então, a perimenopausa, por exemplo, ela entra dentro desse contexto que você falou da transição menopausal, que pode Isso, durar entre 2 a 12 anos. isso, Ah, isso ok. aí. Então, a gente pode entender como sinônimos. É, Legal. então o que que a gente diz, né? A menopausa acaba sendo, é tudo uma transição biológica. Uhum, A menopausa é um marco, ela é uma data, é um marco. Só mostra a uhum, data que ela parou de menstruar, ou seja, não pode mais engravidar. É uhum. isso. Mas ela Tá. continua produzindo e sua vida continua regendo aí, porque a gente ainda tem um terço da nossa vida para viver com qualidade e dignidade. E o que que é o climatério? O climatério, ele é uma jornada da mulher, que Uhum. pode acontecer anos antes da menopausa e se estende por ali. Então, essa é a diferença para vocês entenderem. Ah, ok. E aí, então, a mulher pode estar no climatério, por exemplo, e estar menstruando normalmente. Sim, isso é uma dúvida Uhum. que a mulherada acaba perdendo tempo e Ah, atrasando o diagnóstico e tratamento, né? Porque existe sim alteração hormonal e o ciclo menstrual em seu padrão fica diferente. Então uhum. começa o ciclo a encurtar, depois alonga, até que começa a espaçar, até ela ficar um ano sem menstruar. Uhum. Mas na transição, tudo isso pode acontecer e ela pode estar menstruando, inclusive normalmente, e existem sintomas que vêm acontecendo antes disso, e ela está perdendo tempo para diagnóstico, como Uhum. por exemplo dor articular, como por Hum. exemplo a névoa mental, Uhum. tá? Então, isso deve ficar bem claro para que ela comece, quando ela não se compreende mais de uma maneira integral, procurar ajuda e não esperar a menstruação acabar. Legal. E o que começa a acontecer biologicamente nessa fase? Então, na verdade, a gente tem os ovários, que são o ovário regente, né, da orquestra. Quando o ovário não tá bom, não tá funcionando, porque o que que ele produz? Ele produz hormônio. O hormônio é uma molécula que vai enviar sinais para os receptores no corpo inteiro. Uhum. Então, o que que acontece no climatério? Existe uma oscilação. Um curto-circuito do ovário. Então, um mês ela tá ótima, outro mês ela não tá, e aí essa flutuação hormonal, ela ela gera essa instabilidade hormonal e instabilidade para a mulher. E ela Uhum. acaba não se reconhecendo, mas principalmente nessa fase. Uhum. Porque um mês ela tá ótima e outro mês ela tá chorona, tá irritada. E essas oscilações, elas são mais intensas em relação a sintoma do que a falência ovariana. Então, os ovários começam a oscilar, começam a diminuir a sua produção, né? Uhum. E vai começando a diminuir sua capacidade. Tá.
Só que essa falência ovariana, quando acontece, que é menopausa, ou seja, não consegue mais produzir hormônio, isso já fica menos intenso em relação aos sintomas para essa mulher. Então, é no climatério que a gente deve agir. Ah, entendi. E qual costuma ser o primeiro hormônio a mudar nessa fase, a oscilar tanto assim? O primeiro hormônio é a progesterona. Então, Hum, tá lá, né? A mulher chega, tá tudo bem seus hormônios. Mas a progesterona, se a gente prestar atenção no período do ciclo que ela tá caindo, ela tá mais baixa do que o que deveria. E aí começa a impactar em algumas questões, porque a progesterona tem efeito GABA, relaxante. sono, né? Então, Ajuda. Uhum, exatamente. Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma tolerância zero. Ela fala: Meu Deus, eu tô sarada. muito Uhum, irritada, ansiosa. O sono, o padrão do sono já muda. Ela tem mais dificuldade até na indução do sono. O sono fica mais leve, né? uhum, E também tem a questão dela se sentir mais sobrecarregada. hum, Porque ela começa a achar, não tô dando conta de tudo que eu tinha para fazer e que eu dava antes. E uhum, além disso, a TPM intensa. Quem tem TPM, na época de transição de menopausa, ela é muito mais intensa. E a mulher, ela não se reconhece, ela fala: Meu Deus, quero ir embora, quero me separar. Então, são todas essas questões pela progesterona. Então, nem tudo é emocional, né? A gente precisa olhar para a parte hormonal também. uhum. E é por isso então que tantas mulheres falam, né? Tô fazendo tudo igual, mas meu corpo mudou? Isso. Porque ele mudou mesmo, então, né? Mudou Uhum, mesmo. Não é só a falta de força de vontade da maioria, uhum, tá? Porque a maioria quer promover mais saúde, né? E quer construir uma longevidade saudável. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a nossa fase biológica está diferente. uhum, Então, a gente tem mais uma produção menor de massa muscular, uhum. a gente tem maior tendência a ter resistência insulínica, e com isso, mais acúmulo de gordura abdominal, né? O Uhum, padrão de acúmulo de gordura vai mudando. uhum, E aí, a gente também tem menos percepção até do nosso corpo de conseguir correr atrás do prejuízo. Então a gente tá perdendo músculo, mas eu tô treinando igual, não tô conseguindo ganhar massa. Por quê? Porque agora eu não tenho mais 30, eu não tenho um corpinho de 30 anos, eu tenho um corpo de uhum, 40 a mais. Então a gente tem que sim olhar nessa fase de climatério e menopausa, de se olhar, perceber que tá acontecendo alguma coisa errada, procurar ajuda profissional para uhum, redefinir rota e conseguir otimizar esse metabolismo, né? uhum. Isso que é a grande sacada. O contexto biológico mudou, apesar de você estar fazendo as mesmas coisas, então você também tem que definir uma nova meta para o seu organismo funcionar. E é importante também dizer que não é só uma questão estética, né, Fernanda? Não, não é uma questão estética. A gente tem que lembrar que músculo vai impactar no metabolismo, Uhum, né? Quando a gente fala de depósito de circunferência abdominal, na gordura abdominal, vai impactar a inflamação. uhum, Inflamação, o que que é? O pessoal tem medo de câncer de mama, mas a inflamação gera câncer de mama, risco aumentado, câncer de endométrio, câncer de intestino, uhum, infarto, AVC, diabetes, entre outras doenças. uhum, Então, você quer promover saúde. E um sono ruim, o que que vai acontecer? Eu não tô nem falando de acordar melhor, mais disposta, ter mais libido. Não, eu tô dizendo saúde cerebral, que você sabe muito exato. bem. Uhum, Então, regenerar tecido, regenerar neurônio, né? A gente uhum, tem que focar nisso, porque tudo isso vai impactar a nossa longevidade uhum, feminina, né, da mulher. Então, é uma transição metabólica que precisa ser acolhida, tratada uhum, com, com um alvo ali, né, uhum. terapêutico. E é justamente nessa fase, né, que a gente percebe e recebe muitas reclamações, né, das mulheres, falando justamente isso, né? Eu não tenho mais energia, e essa queixa acho que é uma das maiores, né? Essa questão da fadiga. E o que está por trás disso, Fernanda? Então, as mulheres, além disso, elas falam, né? Nossa, eu trabalho demais e eu tô Uhum. cansada. Mas tem muito além do que só um cansaço por estresse Físico. mental e Uhum. físico, sabe? Até ontem mesmo eu atendi uma paciente no consultório, ela falou, doutora, eu continuo cansada, mesmo reduzindo a minha carga de trabalho. Uhum. Então, ela se percebeu e ela foi Sim. procurar ajuda. Por quê? Porque tem a questão metabólica, né? Então,
os hormônios, eles regem uma orquestra e eles interferem na produção energética. Uhum, E vai impactar, porque você tem menos músculo, você tem um metabolismo mais lento. uhum, Então, impacta no metabolismo, impacta no controle inflamatório. Então, a gente precisa reger de novo essa orquestra, né? uhum. Ou dando hormônio extra, ou organizando, e lembrando que o hormônio não é a causa de todos os problemas, mas a gente tem que sim, quando esse ambiente hormonal muda, é, ele passa o corpo a custar mais Uhum, energia, porque você vai demandar mais. Então, por isso que você vai estar cansada. Então, uhum. redefinir rota sempre é o que eu sempre digo. E é por isso também que a gente sempre fala aqui que isso não é falta de motivação. Então, não é falta de motivação, certo? Não é a perda da eficiência metabólica mesmo, né? Uhum, Da eficiência biológica como um todo. Então, é importante a gente falar isso porque a mulher, ela passa a acreditar que ela tá ficando preguiçosa. E uhum. ela não tá. E Quanta que não coisa tá que dando conta. Quanta coisa que a gente dá conta, mas é Uhum, uma reorganização fisiológica mesmo, né? exato. E a transição menopausal impacta uma função neuroendócrina como Uhum, um todo. Então, é cérebro, é metabolismo, todos os órgãos estão impactados. uhum. Então, a mulher ela precisa entender sobre isso para poder procurar ajuda e se tratar. E é justamente por isso É. também que as mulheres, né, falam que elas não são mais as mesmas, né, de sempre. Isso, eu vejo muito no consultório, né? Eu não sou mais a mesma. Ai, não Uhum, me reconheço mais. uhum. Tô irritada, tô nervosa, tô perdendo meu réu primário daqui a pouco, né? Vou sair com a minha mala. Dói, Ontem mesmo é. uma paciente falou assim: olha, fiz minha mala, porque eu ia embora de casa, eu quase bati na minha filha pequena. Gente, Então, é, a mulher, acontece. se ela fala assim, eu tenho plena consciência de que eu não estou bem, Uhum, mas eu não sei por que que eu estou assim. E uhum. aí, Anaís, e você, entendedora do cérebro Meu Deus. feminino? É, por que que o cérebro começa a sentir isso tão cedo nessa fase de climatério? Hum. Eu gostei muito do que você comentou, né? De que sim, o cérebro sente antes, né? Antes da gente sentir fogacho, antes de sentir, né, a névoa mental, né, o brain fog, e outros dos sinais e sintomas, né, que são tão únicos para o cérebro, para a trajetória, para a história de cada mulher. É importante, né? Eu gostei do que você falou, né, dessa questão dessa oscilação, porque e dessa comunicação, né, do hormônio. Então, o que que é o hormônio? O hormônio, ele é uma informação química. E por ser uma informação química, e assim, para também a gente não ficar entrando em muita sigla técnica, dentro do nosso corpo, a gente tem uma inteligência absurda, né? Absurdamente linda. E os hormônios, eles funcionam num conceito que a gente chama geralmente de chave fechadura, né? Então, todo hormônio, que é essa comunicação química, ele vai conversar, ele vai se ligar em células e justamente isso que estão no corpo todo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, é no corpo todo. Durante muitos anos a gente ficou só olhando o ovário, né, por exemplo, e não é só no ovário, ou não começa no ovário. O que está acontecendo aí é uma conversa entre o cérebro, que é também, né, um grande maestro Sim. e um grande tradutor de todas essas informações e percepções, etc. Ele vai participar dessa conversa o tempo inteiro com os hormônios que estão chegando, né, e que ele também secreta. E essa conversa está acontecendo o tempo inteiro com o ovário. É por isso que chega antes no cérebro. Essa conversa está acontecendo muito antes de se mostrarem sinais propriamente dito, né, no corpo. Então, muitas mulheres, por conta dessa narrativa, né, imaginam que o cérebro, desculpa, que o ovário só reage, né, a essa comunicação, mas na verdade ele está ativo o tempo inteiro por causa dessa comunicação. E essa comunicação, né, o hormônio, e não só, né, a gente vai falar do estrogênio, mas como você comentou também, a progesterona tem um papel importante, outros hormônios têm um papel tão importante também nessa fase, mas assim, essa comunicação, ela vai ser constante entre cérebro e ovários, intestino, e aí vai afetar o quê? Aquilo que a gente já comentou aqui, sono, vai afetar metabolismo, afeta o jeito que a gente percebe e principalmente, né, reage ao estresse, vai afetar tudo, porque a gente fica mais sensível também às percepções do ambiente que a gente está. E é por isso que quando essa transição começa, o cérebro ele percebe tudo isso muito antes de aparecerem esses sintomas, né, mais conhecidos. E é por isso também que a gente ouve muito frequentemente as mulheres falarem: ah, eu tô sentindo, eu sei que mudou alguma coisa, mas eu não consigo explicar o que que é.
né? E assim, tem outras alterações muito sutis que vão acontecendo, né, Fernanda? Então, por exemplo, a tolerância ao estresse, ela diminui, por isso que a gente brinca, né? Fala que é Saraiva, essa coisa, né, que você comentou, de estar com a mala pronta, de estar prestes, né, a brigar, a bater no filho, e etc., por causa disso, porque essa tolerância, ela vai diminuir. Porque também tem aqueles ciclos, né, do sono. O sono deixa de ser reparador, isso causa Exatamente. muitos efeitos, né? A gente vai ficar mais distraída também por conta disso, a nossa energia vai oscilar mais. E, de novo, né, aquilo que você comentou, a gente acha que não está dando conta, que está mais preguiçosa, né, que está ficando mais lenta, menos capaz, mas na realidade não é isso. O cérebro, como a gente já comentou, né, em episódios anteriores, ele está percebendo essas nuances biológicas e ele está fazendo o quê? Podas e está se adaptando a essa nova realidade. E tudo, né, dentro dessa nova realidade dessa mulher e tudo que está ao redor dela. Então, essas podas neurais, elas vão acontecer. E é por isso que o cérebro ele vai sentir antes, né? Antes do Ele sente fogacho. antes do fogacho, né? Então a gente Uhum, tem que ficar prestando atenção. Então, assim, não é toda mulher que vai ter fogacho. 80% das mulheres uhum, tem, mas tem gente que passa mais ileso, entre aspas. aham, Uma paciente que normaliza uma dor articular, exato. né? Uma paciente que acha que a pele tá muito ressecada e o cabelo caindo, mesmo tomando vitamina e o negócio não vai, não Uhum, anda. Então, sempre vai ter, eu nem vou falar sempre, mas na maioria das vezes tem sintoma escondido. Falta procurar, né? exato. Falta E procurar. e a gente costuma dizer, né? E isso em todo o contexto da neurociência, né? Cada cérebro é único. Então, não é exagero quando a gente fala que cada uma de nós é única. Porque imagina, esse cérebro ele foi gestado de uma forma, teve um ambiente, cresceu de uma determinada maneira, tem a influência cultural e sempre vai ter essa influência do ambiente. Então, ele vai perceber todas essas nuances, todas essas coisas de uma forma. E Uhum. aí, para algumas pessoas, e também aí entram, né, estudos falando de etnia e tudo mais, para algumas etnias o fogacho é mais presente, para outras Sim. não. Para outras etnias, tem questões de pele que são muito mais presentes. Para outras ainda, vão ter as questões da microbiota intestinal. Então, tem vários sinais e sintomas que vão diferir. E aí a gente precisa realmente prestar atenção, né? Recuperar, como a gente já falou em outros episódios, essa interocepção e essa observação para então, conseguir mais ou menos identificar e também trazer essas informações para os nossos profissionais de segurança, né, e Sim, de me confiança. ocorreu até um insight aqui pra gente fazer um podcast só sobre eixo intestino-cérebro. Ah, total. Eixo intestino, sabe, músculo. Uhum, Cada um, porque tem muita coisa, né? tem, total. E a relação direta do estrogênio com o cérebro, porque Hum, assim, a gente falou da progesterona que cai primeiro, mas quando tem a interação do estrogênio na história, o cérebro sente muito mais, né? nossa, sente, porque assim, hoje em dia a gente sabe que existem inúmeros receptores, né, de estrogênio, e aí também, de novo, para não complicar, tem alguns tipos de estrogênio, tem tipo de receptor, enfim, toda essa questão, mas assim, fato é que, de novo, esses receptores, eles estão no corpo inteiro. Então, eles estão né, no intestino, estão no pâncreas, estão na gordura abdominal, tem em diversos, estão na parte cardíaca. Então, eles estão presentes em todo o corpo. E é por isso que também os sintomas e os sinais para cada mulher, de acordo com essa oscilação do estrogênio, vão ser diferentes, mas eles podem ser inúmeros. Né? Se eu não me engano, acho que estava em 75, né? Ou Isso. 80. Tem mais de 75 sintomas Então, e aí listados. imagina também, né? Porque tem relação com histamina e processos Sim, alérgicos, alergia. tem várias Uhum. questões. Mas a relação, né, do estrogênio, então, com essa mudança, né, no cérebro, ela é direta justamente por conta disso. E ele não vai participar só dessa parte cíclica, né, menstrual e ovulatória. Né? Ele vai conversar então com todas essas outras áreas mais importantes que, de novo, estão relacionadas aos principais sinais e reclamações das mulheres, que são justamente memória, atenção, o aprendizado, né, a parte toda cognitiva, a regulação emocional e a forma também como a gente vai perceber e responder ao estresse. Por isso que no climatério, né, as mulheres acabam falando mesmo, né? Eu continuo sendo eu mesma, mas é muito bizarro, Hum. porque eu não reconheço esse corpo e não me reconheço exatamente. Eu sei que eu sou eu, mas não me reconheço exatamente como eu, né? Mas isso tudo traduz uma experiência real, porque muitas vezes a gente também não sabe nomear tudo isso que está acontecendo, e isso não deixa de ser um luto, né? Então, Sim, essa parte psíquica também é muito importante da gente falar,
porque isso tudo não significa que o cérebro esteja falhando. Na verdade, ele está se adaptando nessa transição, né? E a gente sabe que as transições são sempre as piores fases, né? As mais turbulentas, pior no sentido de mais turbulento, porque tudo está buscando ali, né, uma regulação. E isso é muito importante, né? E revolucionário, na verdade, a gente está falando e fala sempre que isso é uma adaptação ao novo ambiente. Então, não é falha, isso é esperado que aconteça. Mas aí a gente precisa de outros recursos para navegar bem, né, nessa transição, quando ela acontece. Isso tem a ver então com esse contexto biológico que mudou, e aí a gente também tem que ressignificar e retomar ali para se olhar, né, na menopausa, Isso. uma pausa para si, se olha e fala, não, preciso de ajuda para redefinir minha rota, né? E agora, a gente tinha separado aqui algumas questões aqui sobre a maior mentira sobre menopausa, né? A gente escolhe aqui tanta mentira que eu acho que a gente merece até um podcast falar sobre Um isso. capítulo à parte, só sobre absurdos e mentiras do climatério e menopausa. Eu acho que merece. Porque gera muito medo, né? Olha, e qual que é a maior mentira que contaram para a mulher na menopausa? Qual, na sua opinião, seria a maior mentira? Porque eu já tenho na minha cabeça. Depois eu vou fazer essa pergunta para mim mesma. Nossa, então, são tantas, mas para mim, pessoalmente, eu acredito que seja essa da sofrência, né? Do sofrer. Faz parte da idade, a gente tem que encarar isso porque a gente está envelhecendo e a gente sofre, né, quando envelhece. Não. Em nenhum momento da vida, em nenhuma das transições hormonais da mulher, é natural, é normal sofrer. Se você está sofrendo, está com algum incômodo, está com alguma dor, algo assim, algo precisa ser visto, né? E aí esse algo pode ser tanto nessa parte física como na parte emocional. Mas eu acredito que é revolucionário quando a gente fala dessa questão do envolvimento do cérebro, por exemplo, por causa disso. Porque aí a gente deixa de olhar, né, o que aconteceu durante muitos anos, que era só esse ovário. Agora a gente percebe que o cérebro está nessa equação, o corpo inteiro, na verdade, né, está nessa equação. E quando a gente tem essas informações, a gente pode escolher, de fato, aquilo que, dentro da nossa realidade, vai fazer bem pra gente. Então, a gente não precisa sofrer, né? E para você, Fernanda? Olha, eu acho que as maiores mentiras é isso mesmo, assim, que sofrer não é normal, que acabar a libido não é normal, porque faz parte de também qualidade de outro episódio vida. específico só sobre libido. Então, que perder energia é normal, né? Que não dormir bem é normal, porque, nossa, ai, gente, menopausa, né? Não durmo, tava escutando um podcast e a apresentadora falou, tô na menopausa, então dormir é assim mesmo. Vai estar assim. Não é assim mesmo, né? Tem recursos. Ganhar peso é normal, ter a barriguinha. Gente, não é inevitável, né? A gente consegue também redefinir o metabolismo ali. Então, eu acho que essa questão de não deveria ser tratado como inevitável, mesmo sendo comum, mas normal, não normalize os sintomas. Sempre procure ajuda, uma segunda opinião, uma terceira opinião, até você ter um esclarecimento real, né? Eu acho que isso que você comentou é uma coisa muito importante, né? Gente, o comum não necessariamente é o normal. Então, comum e normal são coisas completamente distintas. E aproveitando esse gancho, uma das coisas que eu também lembrei agora, que eu queria comentar, né, para todas as mulheres, eu gostaria que todas as mulheres tivessem noção do que o estresse crônico faz com o nosso corpo, com a nossa saúde. E isso tanto na nossa idade, né, reprodutiva, na nossa fase reprodutiva, como nessa fase, né, de transição menopausal e na menopausa também. A gente vai falar futuramente, né, sobre isso, né, mais a fundo. Mas, gente, essa questão do estresse crônico é algo, assim, que atrapalha tudo. Atrapalha a fertilidade, atrapalha essa transição, atrapalha a menopausa. E o envelhecer saudável, exato. né? Sim. E é isso, meninas. A gente tá chegando ao fim aqui. Lembrando que climatério, então, não é o começo do fim, mas é uma fase para redefinir rota e ressignificar. E que a gente precisa de embasamento científico mesmo, com medicina baseada em evidência. Então, tendo conhecimento, né, a sabedoria, tendo estratégia e autocuidado, a gente consegue sim ter uma vida melhor, a mulher se olhar, né, e falar, não, eu preciso me cuidar. Também tem que partir desse princípio, né, e não ficar postergando.
E aí ela vai viver, tem um potencial muito grande para viver a melhor fase da vida dela. Porque a mulher já está madura, já não está ligando para julgamentos, Tem nessa fase de transição. autoconhecimentos, É né? Tem uma sábia. percepção de si mesma, né? Completamente diferente. Tem uma percepção do ambiente, né? Do entorno dela, das relações, do prazer e tudo mais, né? É isso. E o corpo feminino, ele não falha. A gente precisa confiar nessa inteligência, né? Do nosso corpo, da nossa biologia e não ir contra ela. É, porque se você não se prioriza, seu corpo te obriga. É isso, meninas. Até a próxima. Até.